Quem é pai sabe das dificuldades que as crianças enfrentam com essas viroses que vai chegando aí no decorrer da sua vida. E aí, tá com virose, o que fazer, como evitar casos de virose? Para falar sobre isso, o Dr. Bruno Nascimento, ele que é médico clínico geral e atende aqui na UPA 24 horas. Doutor, quais são os principais casos de virose e como evitar esse probleminha que chega aí, principalmente para as crianças, adultos também, e causa um mal-estar para todo mundo? Ótima pergunta. Então, Douglas, primeiro a gente tem que entender o que é uma virose, né? Esse é um termo genérico que a gente utiliza para qualquer doença causada por vírus, né? E para cada doença existe um vírus específico, né? E as crianças, sem sombra de dúvida, são as que mais sofrem com essa questão. Para você ter ideia, crianças, né, abaixo de 5 anos, em uma estatística, elas vão ter de 8 a 10 episódios de resfriado ou gripe por ano. Ou seja, é bastante, né? Então, vale ressaltar e destacar o quadro de viroses, né? O que a gente atende de maior peso aqui na UPA? São as viroses respiratórias, né? Que a gente chama de IVAs, que é infecção de via aérea superior, a famosa gripe, o resfriado. Os principais sintomas são tosse, coriza, dor de garganta, febre. E as viroses intestinais, que tecnicamente a gente chama de gastroenterite, né? Quais são os principais sintomas, né? Dor abdominal em cólica, diarreia, náusea e vômito, né? Então eu diria que essas duas aí têm maior peso dentro da nossa unidade, né? E reforçando em relação à contaminação, né? Isso se dá através de partículas. Então, por exemplo, uma pessoa, uma criança, enfim, que esteja com um quadro respiratório, né? O uso de máscara, higienização das mãos, né? Isolamento, se necessário, né? Tudo isso aí é fundamental para evitar a transmissão, tá? Mas, basicamente, essas aí são as duas principais, as mais corriqueiras do nosso dia a dia aqui, tá? E tem como evitar, né? E cuidado também em relação aos sinais de alerta, principalmente as crianças e idosos. Doutor, e como que a gente pode evitar esses casos? Tem algum procedimento que dá para ser feito? Então, vai depender do tipo de virose, né? Por exemplo, se tem um quadro respiratório, como eu falei, né? Se está com a gripe ou um resfriado, né? A principal recomendação, né, é o uso de máscara, por exemplo, e a higienização das mãos, né? É uma lembrança aí da pandemia, né? Mas não é porque ela está estabilizada que a gente não vai mudar o comportamento. Mantém-se a conduta, né? Que é o uso de máscara, né? Higienização correta das mãos, para evitar esse contato, já que a transmissão é feita através de gotículas. Então, essa seria a principal recomendação em relação à transmissão desse tipo de doença. Criançada vai para a aula, faz aquela festa com toda a turma e ali um vai passando para o outro, aí a preocupação vem. Mas a boa notícia, né, doutor, é que pode vir na UPA, o atendimento é 24 horas e você vai ser atendido pelo doutor Bruno ou pelos demais médicos que aqui atuam. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.